Bom, muito bem, senhores. Vamos falar de AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida. Para a gente falar da AIDS em si, a gente precisa começar a falar do vírus da AIDS. E aí a gente vai encontrar o nosso amigo aí, na realidade eu diria muito mais inimigo do que amigo, onde a gente tem um vírus, um retrovírus, que se apresenta com dois tipos, o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2. O tipo 1, basicamente, é o que nós encontramos nas Américas, na Europa. E o tipo 2 é o vírus que habitualmente se encontra na África. Do ponto de vista de vírus, né, o retrovírus não é nada mais nada menos que um vírus RNA e que consegue, de alguma forma, se utilizar da estrutura do hospedeiro para poder transformar o seu material genético em DNA e conseguir replicar o seu crescimento, ou seja, se replicar e crescer, causando viremia no indivíduo acometido nesse hospedeiro. E aí a gente tem que entender um pouco da estrutura do vírus HIV. Como é que ele é? Então, como qualquer outro vírus, a gente tem aí o envoltório do vírus HIV, onde, nesse caso, o vírus HIV tem duas glicoproteínas aí, a GP41, a GP120, que são glicoproteínas que facilitam a entrada dele, a invasão dele no linfócito T helper ativado, que nós vamos falar logo a seguir. Aí, então, nós estamos falando do RNA viral, né, que está aqui dentro desse core. Na realidade, ele não chega a ter um núcleo, né, é um capsídeo, é um core. E nesse capsídeo a gente tem o antígeno P24, que vai ser muito útil como identificação desse vírus. Além disso, a gente tem que lembrar que esse vírus se utiliza de algumas enzimas para a replicação. Enzimas essas que são a transcriptase, a integrase e a protease, que também nós vamos discutir logo a seguir. Então, basicamente, o vírus HIV está aqui nesse esquema, mostrando para vocês como é que é a base para o nosso entendimento da própria infecção e replicação do vírus HIV. Então vamos lá. A gente está vendo aí uma célula, provavelmente um linfócito T helper, sendo atacado por várias cópias do vírus HIV se encostando na membrana e aí então fazendo o seu ataque principal, a sua infecção pelo grupo de vírus. E como é que isso acontece? Vamos tentar lembrar aí como é que funciona a estrutura do sistema imunológico para que a gente entenda como é que é essa infecção pelo vírus HIV. Então, basicamente, a gente tem as células que apresentam os antígenos, que apresentam esses invasores, aí no caso o vírus HIV, as células de Langerhans, dendríticas, e os macrófagos, que acabam por fagocitar e tentar apresentar ao grande maestro do sistema imunológico, e nós estamos falando então do linfócito T helper, que vai disparar para os dois braços do nosso sistema imunológico, que são o braço humoral e o braço celular. Então, só que essa distribuição ela depende principalmente do CD4 ativado, ou seja, do T helper, que expõe na sua membrana esse receptor CD4, essa proteína de membrana CD4. Ele tem que estar ativado. O que significa isso? Ele tem que estar preparado e estimulado para poder fazer esse ataque, esse combate. Qual é a grande maldade do vírus HIV? É que o vírus HIV ele entra dentro do T helper e dificulta a estrutura de ação do T helper a ponto de bloquear completamente a sua capacidade de distribuir muito bem, tanto para o braço humoral como para o celular, acabando inclusive por destruir o T helper, já que ele ativado, ele acaba sendo o local ideal para a replicação do vírus HIV, usando toda a estrutura de funcionamento celular do vírus HIV, do CD4, do T helper, para que o vírus HIV se multiplique. Então vamos exemplificar isso. Então aí mostrando que ao longo do tempo o CD4 vai sendo destruído, o T helper vai sendo destruído pela máquina que o vírus utiliza, pela própria ação do vírus, utilizando toda a máquina que o CD4 tem, que o T helper tem, para poder se multiplicar. Então vamos ver como é que isso acontece.
Nós temos aí, como eu falei anteriormente, a chegada do vírus, aqui então, o vírus HIV, chegando e se encostando aqui, encontrando o CD4, através da sua glicoproteína CD20, mais internamente usando a sua glicoproteína GP41, a 120 anteriormente, depois a 41, junto com o correceptor, que nós vamos falar já mais à frente. E como é que funciona essa chegada? Assim que o vírus consegue adentrar a célula, ele começa a sua transcrição de RNA para DNA. E quem faz isso é a transcriptase reversa. A transcriptase, então, ela transforma esse RNA num DNA proviral que adentra o núcleo e se utiliza da enzima integrase, porque ela se integra ao núcleo do T-helper, e começa a usar toda a máquina, né, do núcleo para continuar produzindo outros vírus. E, por fim, ele começa a liberar os vírus novos replicados através dessa multiplicação e maturação, utilizando a protease na membrana para poder liberar esse vírus novo. Vírus esses que vão se multiplicando e várias cópias vão cair na circulação. Essa é a ação básica, é a ação de infecção e da utilização da máquina, da estrutura da célula do CD4, inviabilizando inclusive a célula. Quanto mais vírus invadem, como a gente viu na foto anterior, invadem ao T-helper ativado, mais esse T-helper vai sendo destruído, já que a sua máquina toda fica comprometida para poder funcionar em função, né, da produção de novas cópias virais, ou seja, toda a máquina da estrutura da célula T-helper fica voltada para a produção de novas cópias, para replicação de novas cópias virais. E aí, claro, ao longo do tempo, acaba por matar esse CD4, acaba por matar esse T-helper. E essa é a base da ação, do ataque infeccioso do vírus da AIDS no ser humano, dificultando tanto a nossa resposta imunológica, já que ele atua na nossa base da resposta. Então, ele impede a continuação da nossa resposta imunológica. E aí, aquilo que eu falei anteriormente, a GP41 junto com o correceptor, mais importante, o CCR5, fazem parte de uma das formas de tratamento. Então, várias drogas vão atuar na transcriptase, algumas na integrase, outras, então, no correceptor, outras, então, na protease. Então, a gente vai ter aí, mais à frente, discutido o tratamento, baseado nisso que a gente está vendo aqui, os mecanismos que o vírus usa para fazer a sua replicação até a sua multiplicação e maturação sendo liberado na circulação. Bom, muito bem. O que é essa ideia do CD4 ativado, do T-helper ativado? Como é que isso acontece? Então, outras infecções, co-infecções, como a própria tuberculose, outras infecções que podem acontecer fúngicas, vacinação recente, elas ativam o mecanismo de ação do nosso sistema imunológico baseado no CD4, no T-helper, para aquela distribuição que a gente disse anteriormente. Então, o T-helper fica ativado, preparado para a sua ação. E é esse momento que o vírus da AIDS precisa para poder atuar, para poder se multiplicar, para poder se replicar. Então, toda vez que você tem um CD4 ativado, um CD4 positivo, um T-helper positivo, você tem, claro, um aumento da carga viral, porque facilita a essa invasão, a essa infecção e o uso de toda a máquina do T-helper para a produção de mais cópias virais. E claro, então, nós vamos ter uma queda do CD4, nós vamos ter uma queda da quantidade de T-helper, porque esse T-helper vai morrer. Isso chama-se então de transativação heteróloga para o vírus HIV, do vírus HIV. Ou seja, essa utilização desse T-helper já ativado para que ele possa utilizar a máquina ativada para se multiplicar, para se replicar, chama-se então transativação heteróloga do vírus HIV. Bom, então só para a gente fazer uma recordação aí rápida do apanhado inicial,
O marco, então, do retrovírus é aquilo que eu falei, é o RNA, ou seja, a transcrição do RNA em DNA viral. As 3 enzimas de replicação, como eu já disse anteriormente, são a transcriptase, a integrase e a protease, como a gente viu ali naquele momento da replicação. O que envolve o core viral é aquele antígeno P24 que vai nos ajudar, muitas vezes, no diagnóstico a partir da antigenemia. As glicoproteínas do envoltório são a GP41 e a GP120. O grande maestro do sistema imunológico, então, é o T-helper, é o linfócito CD4 ativado. E a gente tem que falar também, como a gente disse anteriormente, sobre aquela situação do CCR5, daquele correceptor ali já quando o vírus consegue entrar na célula, a partir ali da GP41, que é um pouco mais interna. E a gente tem indivíduos, em 1% de indivíduos caucasianos, você tem um defeito, né, nesse correceptor CCR5, o que leva a esses indivíduos dessa população, em torno de 1%, de uma certa forma, serem protegidos daquela estrutura de invasão do vírus HIV, de infecção do vírus HIV no T-helper. Então, as pessoas que têm, dessa população caucasiana, em torno de 1%, esse defeito no correceptor CCR5, essas pessoas apresentam uma proteção a essa invasão, a essa infecção do vírus HIV no T-helper. Então, quanto maior for a carga viral, a quantidade de vírus, menor é o CD4, é a quantidade de CD4. Claro, porque eles usam a estrutura. Quanto mais vírus, eles mais usam ainda a estrutura, a máquina, a célula T-helper, que vai sendo, então, destruída a ponto de chegar a uma situação de imunidade extremamente comprometida, como nós vamos discutir mais à frente. Então, a infecção e vacinação recente fazem, então, a transativação heteróloga do vírus HIV, fazendo, então, a quantidade, a carga viral aumentar e a quantidade de CD4 reduzir. Então, é aquilo que a gente já descreveu antes. Toda essa apresentação nos ajuda na evolução e na discussão sobre a AIDS como patologia. E o vírus e a sua forma de replicação é que nos dão a base do entendimento. Esse ataque infeccioso ao T-helper é que dão a base do entendimento da síndrome de imunodeficiência adquirida.